Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta do Facebook, YouTube e demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. Mas, a partir da semana que vem, este programa passará a ser transmitido ao vivo a partir de quarta-feira, às 21 horas da noite. A nossa retransmissão, o vídeo será passado, vai continuar passando no domingo, às 9 horas da manhã. No Facebook, acesse a página da RPT Play e assista a nossa programação em tempo real, baixando o aplicativo RPT Play no seu celular pelo Play Store, para que você já esteja, se você estiver já ligado em nosso programa via Facebook, dê um alô para nós e faça seus questionamentos. Será sempre um prazer tê-los conosco em permanente diálogo. Nossa programação já transmitida está no YouTube e para acessá-la basta digitar no campo de pesquisa o nome do programa Dossiê História. Clique sempre na logomarca do programa e escolha o tema em ordem cronológica de apresentação. Lá você encontrará temas variados, sempre direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, servindo de referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Completamos já agora, no mês de junho, 6 anos diretos de programação no ar, sem qualquer interrupção. Hoje, no dia 15 de agosto de 2019, é o 227º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 138 dias para o término do ano, o tempo não para e nós vamos em frente. Parece que foi ontem que viramos o ano. Vamos, então, ao primeiro quadro do programa, que é o pensamento do dia. Então, vou pedir aqui para que o pensamento do dia venha para cá, para a gente poder, Isso. O mundo inteiro tinha santificado Lula, e logo os brasileiros são os primeiros a descobrir que o regime de Lula é a fonte de uma corrupção sem precedentes na história brasileira. Mário Vargas Llosa, o nosso grande escritor peruano. Mário Vargas Llosa era Prêmio Nobel de Literatura de 2010 e ganhador do Prêmio Cervantes em 1994. O escritor Mário Vargas Llosa pronunciou essa frase sobre Lula por ocasião de sua passagem na Feira Internacional do Livro, na Argentina. Sua última obra é o lançamento do livro Cinco Esquinas. O escritor peruano classificou de muito saudável o momento político no Brasil. E acrescentou: o que está acontecendo em Brasília é um protesto do setor mais saudável e criativo do país diante de uma democracia que estava gangrenada pela corrupção. Muito bem, então vamos agora ao nosso segundo quadro no programa, O Dia na História, e eu vou pedir ao Master a nossa vinheta. A vinheta do Master. Bom, o dia na história, o dia 15 de agosto na história. Eu separei um único item para vocês, porque nós temos um programa de entrevista hoje, onde eu vou utilizar mais tempo nesta entrevista. 927 da era cristã, sarracenos invadem e destroem Tarento, na Itália. Vou pedir ao Master para que ele coloque a fotografia de Tarento. Tarento
era uma comuna italiana, capital da província homônima na região da Apulia. Fica lá no finzinho da bota, no início do calcanhar da bota do mapa italiano. Está lá a foto desta cidade, e lá havia uma fortaleza, e essa fortaleza foi que resistiu à invasão sarracena, em Tarento. Ela é a capital da província homônima daquela região. Lá, eu vou mostrar depois um mapa para vocês, da Apulia, da região da Apulia. A foto é de um castelo aragonês. A comuna italiana era uma unidade básica de organização territorial da Itália, equivalente ao nosso município no Brasil e em Portugal também. Era muito utilizada na Idade Média e foi parcialmente retomada durante a Revolução Francesa. Os franceses usaram muito, a partir da Revolução de 1789, a expressão comuna. Essa expressão comuna vem lá da Itália. Sarraceno, do grego sarakenoi, era uma das formas usadas pelos cristãos da Idade Média para designarem genericamente os árabes e os muçulmanos. O termo sarraceno provavelmente deriva do termo sarracins, que surge a partir da invasão muçulmana que fora rechaçada na Batalha de Poitiers, a célebre Batalha de Poitiers, em 732 da era cristã, e que fora vencida pelo exército franco, liderado por Carlos Martel. Esse Carlos Martel é um santo. Ele deveria ser, se não foi ainda, santificado pelo Vaticano, porque ele, Carlos Martel, salvou a Europa da invasão muçulmana. E ele é o pai da nova civilização ocidental que surgiu na Europa, pós-romana, e que salvou a cultura ocidental cristã greco-romana das garras do islamismo. E se não fosse Carlos Martel, nós estaríamos hoje voltados para Meca, rezando 5 dias por ano. Então, este homem, ele não pode ser esquecido. Volta e meia eu falo de Carlos Martel e falo da Batalha de Poitiers aqui em nosso programa. Poitiers é o marco final da expansão muçulmana na Europa medieval. E a batalha se travou na cidade de Tours, sul da França. Aliás, eu tenho um sonho de, na próxima vez que eu for à França, eu vou visitar Tours e vou lá prestar minha homenagem a Carlos Martel. Muito bem, meus amigos, agora nós vamos passar ao outro quadro do programa, Jornalismo Dossiê História. E eu vou pedir a vinheta. O Supremo Tribunal Federal está em crise existencial, para não dizer institucional. Pedido de impeachment de Hélio Bicudo contra Toffoli e do senador Cajuru contra Gilmar Mendes. O Estado de Direito virou uma colcha de retalhos de leis casuísticas alimentadas pela própria Constituição Federal. Os grupos políticos remanescentes da velha política tentam destruir o novo governo, a autoridade da magistratura e a independência do Ministério Público. A crise é grave e expõe a fratura do sistema jurídico constitucional do país. O governo Bolsonaro luta para acabar com a velha política e os velhos políticos querem derrubar Bolsonaro e acabar com o princípio da autoridade e dos bons costumes. Afinal, as novas medidas do governo estão atrapalhando a roubalheira que era já um costume arraigado no seio dos políticos nacionais. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, construiu uma lei recente no Congresso chamada a Lei do Abuso de Autoridade. Moro já se manifestou a favor de vetos. Os políticos querem a imunidade para continuar roubando. Não todos, claro, mas me refiro à turma da mamadeira, aqueles que sempre mamaram nas verbas públicas governamentais. Se esta lei
for devolvida com vetos ao Congresso Nacional e este derrubar o veto, é o fim da magistratura, assim como já acabou a carreira da advocacia no Brasil. Não há mais segurança jurídica no Brasil, nem tampouco estabilidade institucional. O Brasil perdeu o controle jurídico. Presta atenção nisso que eu estou falando. O Brasil perdeu o controle jurídico. E, nesse passo, caminhamos para uma guerra civil ou um golpe militar. O futuro é negro. O futuro do Brasil é negro. A sociedade está dividida e uma parte tenta destruir o que está sendo construído. E o que está sendo construído é a desconstituição de um aparelhamento para uma futura ditadura comunista que estava sendo implantada no Brasil. E estes que aplaudem a esquerda e aplaudem o comunismo e aplaudem a bagunça que estava, estão indignados, querendo derrubar o sistema que está aí. Então, é um grande impasse e não haverá paz, não haverá conversa, diálogo ou simplesmente entendimento. A guerra vai continuar. Muito bem, meus amigos, estou aqui encerrando mais essa etapa do programa e agora eu vou passar a nossa entrevista. Eu estou recebendo aqui, com muita honra, com muito prazer, no meu programa, Paulo César Rabelo. Paulo César Rabelo, boa noite. Vamos falar um pouco primeiro de você, mas ele veio aqui hoje para historiar um pouco do bairro da Cascatinha, onde nós estamos, onde é a sede aqui da nossa emissora, e um bairro histórico de Petrópolis, né, que tem uma força comunitária muito grande, e, ao mesmo tempo, ele vai falar da fábrica de Cascatinha, mas eu queria antes falar um pouco do Paulo César Rabelo, o radialista, o homem desportista, o homem que praticamente descobriu o Garrincha, né? Embora ele não assuma essa condição, mas ele foi um homem que realmente ajudou muito o Garrincha naquele início da vida dele aqui, e tem tudo a ver com Cascatinha, tem tudo a ver com o futebol petropolitano. Boa noite, Paulo César Rabelo. Aqui, suas considerações iniciais no nosso programa. Boa noite, Prisco. Eu queria, inicialmente, pedir desculpas a você por várias razões. A primeira delas é o enfeiamento do seu programa com a minha presença. Ah, que é isso. Tem vindo tanta gente bonita aqui e você me concedeu, talvez pelo perfil, talvez pelo perfil da... A sua câmera é aquela ali, ó. Talvez pelo perfil da internet, você me concedeu um convite. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu estou 7 anos, cronologicamente, mais velho, e uns 70, fisionomicamente, mais desgastado. Então, o meu primeiro pedido de desculpas é por enfeiar o seu programa. Que é isso, de forma alguma. O segundo pedido de desculpas também, é por não ter sido possível trazer aquele que seria, de fato, a estrela do seu programa no dia de hoje, que era o historiador Pedro Paulo Aiello de Mesquita. Gostaria que você se reportasse a câmera de vez em quando. A formação industrial de Petrópolis, de onde foram inspiradas as referências que eu fiz no outro livro que eu escrevi sobre o Esporte Clube Cascatinha nos seus 100 anos de história e futebol. O Pedro Paulo, por razões particulares, por problemas filiais, ele não pôde comparecer. Então, mas não faltará oportunidade para ele também vir aqui. Claro, claro.
E o meu terceiro pedido de desculpas é pelo fato de que a ausência do professor, historiador Pedro Paulo Aiello vai implicar, digamos, na manutenção do nível, já que já é alto, de audiência do seu programa. Muito obrigado. Mas se o Pedro Paulo estivesse aqui, no meu lugar, o contingente de alunos aos quais ele dá aula de história e consequentes e seus familiares dariam em consequência um incremento vultoso no seu programa de hoje. Então, feitos esses meus 3 pedidos de desculpas, estou à sua disposição para aquilo que for melhor, Ok. de melhor interesse. Ok. Paulo César, eu quero lembrar o seguinte, nós temos 27 minutos e meio de programa. Então, eu vou te fazer umas perguntas objetivas e vou pedir para que você possa resumir, numa síntese, o máximo possível para que a gente possa aproveitar bastante informações nesse programa. Se não houver possibilidade da gente exaurir, nós não vamos exaurir o assunto, porque ele é muito extenso, a gente vai fazer um segundo programa sobre isso com a maior tranquilidade, tá? Então, eu gostaria, em primeiro lugar, que você colocasse rapidamente um pouco da sua vida, do seu currículo profissional. Quem é Paulo César Rabelo? Oi. Eu sou cria de Petrópolis. Não nasci em Petrópolis, nasci no Distrito Federal. Então, capital no Rio de Janeiro. Em 30 de setembro de 1936. Vim para Petrópolis com 2 semanas. E aqui me criei, fiz a minha carreira profissional. Aqui estudei, aqui constituí família. E aqui joguei no Cruzeiro do Sul Futebol Clube, ao lado do nosso Mané Garrincha. Participei daquele empreendimento que o meu amigo Paulo Guerra Peixe chamava a falecida difusora. Eu fui narrador esportivo da Petrópolis Rádio Difusora e convocado para as situações anômalas de Petrópolis. Eu participei como narrador, como repórter, da enchente de 1966, uma das mais catastróficas que existiram em Petrópolis. Participei, em 1968, da última corrida automobilística realizada no centro de Petrópolis, num ato de insanidade pura, em que alguém colocou bólidos para correr na Rua do Imperador, na Rua Floriano Peixoto, Avenida Ipiranga, Rua da Imperatriz, e que acabou com a vida de um dos participantes da equipe, de uma das equipes, que foi atirado por um carro contra o prédio da antiga Farmácia Rainha. Eu estava ali em frente à Igreja do Rosário e ali eu assisti a 20 metros de distância esse rapaz ter sido atirado. Ele penou durante umas 2 semanas, mas não conseguiu resistir aos ferimentos. E ali eu tive o primeiro desânimo da minha carreira de narrador esportivo. O segundo desânimo
e que foi o definitivo, aconteceu no dia 21 de janeiro de 1969, quando eu cheguei em casa e tive o desprazer de saber que meu filho, de 1 ano e meio, tinha morrido por causa de um acidente doméstico, em que ele bateu com a cabeça, naqueles cercadinhos de criança, quando está começando a aprender a andar. Aquilo ali foi a última pá de cal para o prosseguimento da minha carreira de narrador esportivo. Ainda tentei durante um certo período, mas vi que não tinha mais. Como é que eu poderia sair de Petrópolis e ir para o Maracanã, num centro de alegria, num palco de alegria, carregando as minhas dores íntimas e participar daquela alegria toda? E alegria, alegria do nosso Caetano Veloso era a vinheta musical de quando acontecia um gol. Então vinha aquela vinheta, aquele prólogo, em que o Caetano Veloso depois dizia mais ou menos assim: caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Aquilo ali eu identificava, sem lenço, sem documento, o autor do gol. Porque o calção não tinha bolso, não tinha bolso, não tinha lenço, não tinha lenço, não tinha documento. Essa era a vinheta então, da narrativa? Todas as minhas dores íntimas, eu poderia participar daquela alegria. Então, eu encerrei a minha carreira radiofônica, ali em 1969, no primeiro semestre. Depois, a convite do meu amigo Luiz Mesquita, que tinha a TV rodoviária, na estação rodoviária de Petrópolis, eu participei com ele das gravações das vilegiaturas e das aventuras do Serrano pelo Campeonato Fluminense de Futebol Amador. Nós fomos até Campos, fomos a Itaperuna para transmitir jogos do Serrano, que eram retransmitidos em videotape, nas telas imensas e várias do pátio do pátio da rodoviária. Depois que o Luiz Mesquita passou o negócio para o seu antigo assistente, Pedro, por 1 e 2 vezes também eu fui partícipe do programa, atendendo a convite do Pedro. Mas a minha carreira já estava encerrada e eu ali dava o canto do cisne. Em síntese, é isso. Muito bem. Então, você fez uma carreira belíssima aqui na época, foi muito festejado como radialista. Eu não morava em Petrópolis nessa época, eu já cheguei aqui quase nos anos 80, já no final de 77, 78, e não pude conviver com... E vim a conhecer você pelo Facebook, e depois através do Didi, que é um amigo comum nosso, Didaí, que me falou muito de você. Eu já te conhecia no Facebook, mas não sabia do seu passado como radialista. E eu já estava imaginando um dia fazer um programa de entrevista com você para que você contasse um pouco da sua epopeia, né, como profissional, como radialista. E de vez em quando eu sempre convido um ou outro aqui, já tive algumas oportunidades, para convidar petropolitanos, para mostrar um pouco do seu trabalho. Então, para mim é uma grande honra te receber. Mas vamos aproveitar esses nossos 19 minutos e vamos falar um pouco sobre a história da fábrica, a Cascatinha, né, de Petrópolis. Como é que é? Companhia Petropolitana Cascatinha. Companhia Petropolitana. Companhia Petropolitana, né? De tecidos. Essa. Eu queria que você desse para nós assim uma imagem,
uma descrição dos motivos históricos e econômicos da época, né? Já que Cascatinha foi instalada aqui lá pelos idos do final do século XIX, e você se refere à economia, né? Que nós tínhamos uma economia baseada ainda em matéria-primas, né? Em algodão, em agricultura, era o algodão, a cana-de-açúcar e o café. E o Brasil procurava entrar numa era industrial. E essa era industrial ela começou por Petrópolis, ela começou por Cascatinha. Eu queria que você descrevesse isso para nós. Com a sua permissão, posso usar as anotações taquigráficas da minha secretária? Muito bem. Olha, a história de Cascatinha, o segundo distrito, ela está umbilicalmente ligada à Companhia Petropolitana. Eu diria que sem a Companhia Petropolitana, Cascatinha talvez não existisse. Talvez. E eu fiz uma relação de eventos para justificar onde Cascatinha começa a ter a sua vida própria, onde adquire a sua personalidade jurídica. Tudo começou em 1725, com Bernardo Soares de Proença, que recebe da coroa imperial uma sesmaria que se estende de Inhumirim, na raiz da serra, até o Itamaraty. O proprietário era o sargento, ele era o sargento-mor, o proprietário, Bernardo Soares de Proença, e que é o nome de uma rua aqui. Da rua aqui na frente, que se chamava anteriormente Estrada do Itamaraty, quando lá eu trabalhava na Standard Brands e depois Produtos Alimentícios Flash Royal. Esse Bernardo Soares de Proença, ele fez uma das maiores obras rodoviárias da história do Brasil. O caminho do ouro das Minas Gerais era por São Paulo. E esse camarada, que era dono de uma fazenda em Suruí, ali na Baixada. Aliás, tem uma farinha maravilhosa lá em Suruí, né? Conhecia aquilo como a palma da mão dele. Eu não conheço a palma da minha. Então, o que ele fez? Ele propôs à coroa que o novo trajeto por Minas passasse, evidentemente, pelas terras dele. Então, começava em Vila Inhumirim, subia a Serra Velha, chegava ao alto da serra, via pela Rua Tereza, Padre Feijó, descia a Rua Quissamã, passava pela futura Bernardo Proença, descia até Cascatinha, cruzava a ponte, ia pelo Carangola e dali seguia até Cebolas, até Santo Antônio. E ali em Santo Antônio fazia outra vez o entroncamento com o caminho antigo do Caminho do Ouro, que vinha do Rio de Janeiro a Minas Gerais, via Estado de São Paulo. Isso foi em 1725. Em 1822, Dom Pedro I adquire as terras do Corgo Seco, da fazenda Corgo Seco. A fazenda Corgo Seco era um desmembramento da sesmaria de Bernardo Proença. E ele comprou aquilo porque ele era frequentador habitual de Petrópolis, da fazenda do Padre Correia. E a filha dele, a princesa Paula, ela tinha um problema
crônico. E se sentia bem com o clima de Petrópolis. Então, o Dom Pedro I quis comprar a fazenda do Padre Correia. Não teve êxito. Então, uma das pessoas que trabalhavam lá com o Padre Correia aconselhou a que ele comprasse a fazenda Como é que eu ponho aqui ao vivo? do Corgo Seco, cujo proprietário era o sargento-mor José Vieira Afonso. E o Dom Pedro aceitou e comprou a fazenda do Corgo Seco. Em 1843, Dom Pedro II baixa o decreto de 16 de março, mandando construir um palácio de veraneio e uma igreja em louvor a São Pedro de Alcântara, padroeiro do Império. Nesse mesmo ano de 1843, Dom Pedro II contrata os serviços do engenheiro-major Júlio Frederico Keller para a execução dos seus planos de levantar o palácio. O major Júlio Frederico Keller traçou o plano diretor, a planta baixa do que seria a futura cidade de Petrópolis e que, por sinal, uma contribuição ao seu dossiê História. O nome Petrópolis estava destinado a ser o nome da capital do Império, cidade a Pedro, cidade de Pedro. Mas, com a queda ulterior da monarquia, o projeto só vigorou durante poucos pares de anos em que Petrópolis foi efetivamente capital da República. Os colonos que Júlio Frederico Keller contratou na Alemanha chegaram a Petrópolis no dia 29 de junho de 1845 e foram assentados em 12 quarteirões. Bom, até aí você pode perguntar, o que tem isso a ver com Cascatinha? O que tem isso a ver com a Companhia Petropolitana? Bom, por enquanto, tem a proximidade de um palácio imperial, tem uma proximidade com a capital do Brasil Império daquela época, o Rio de Janeiro, e tem dois fatos supervenientes que colocaram Cascatinha literalmente no mapa. O primeiro deles ocorreu em 1854, quando Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, inicia a construção da primeira estrada de ferro do Brasil. E essa estrada de ferro vinha do Porto da Estrela até Fragoso, da Raiz da Serra. Já era um grande avanço em termos de transporte do ouro, que ali vinha de Minas, pela Serra Velha, em lombo de Moares. E ali já entrava no trem e ia até o Porto da Estrela. Esse primeiro trecho, tinha 14,5 quilômetros e ligava o Porto da Estrela a Fragoso, como eu disse, na Raiz da Serra. Em 1856, 2 anos depois, de Fragoso, aquilo passou a Petrópolis. A subida da serra através de cremalheiras
que são rodas dentadas, colocadas no meio dos trilhos, para darem tração àquilo, porque a subida é íngreme. Então, tinha que haver o desmembramento dos comboios procedentes de Minas Gerais com destino à capital. Eles, no alto da serra, eram fracionados, numas locomotivazinhas pequenininhas, parecendo um nariz arrebitado, e carregavam 2 vagões. Então, comboio de 10, 12 vagões era dissecado em 2 vagões que aquelas locomotivas levavam até Inhomirim. E ali o comboio era recomposto, porque ali já estava na planície, até o Porto da Estrela. A subida, a mesma coisa. Essa trazida de uma via férrea a Petrópolis encurtou o caminho que antes era percorrido em lombo de mulas e com muita dificuldade. A partir de então, com a extensão dessa estrada de ferro, que ela iria do alto da serra até a Posse. Levou 30 anos a construção desse percurso. Mas aí Cascatinha já estava inserido no meio do percurso entre Petrópolis e Posse. Isso pelo lado sul, considerando, pelo lado sul, pelo lado este, considerando que o sol nasce ali por trás da montanha onde está hoje o prédio do Bramil. Em 1856, com a presença de Sua Majestade Dom Pedro II, tem início a construção da estrada União e Indústria, pelo comendador Mariano Procópio, para ligar Petrópolis a Juiz de Fora. É o engenheiro Antônio Maria de Oliveira Bulhões, nome de rua em Cascatinha, é conferida a responsabilidade da construção daquela que viria a ser a primeira estrada macadamizada da América Latina. Era uma senhora demonstração de pioneirismo. O primeiro trecho da estrada União e Indústria, ligando a Vila Teresa a Pedro do Rio, com extensão de 30 quilômetros, 863 metros, é inaugurada em 1858. E em 1861, no dia 23 de junho, o imperador Dom Pedro II percorre de diligência os 144 quilômetros da estrada, unindo Petrópolis a Juiz de Fora. O percurso durou 12 horas e foi registrada por Herbert Henrique Klumb, fotógrafo do imperador, no livro 12 Horas em Diligência, Guia do Viajante. Muito bem. Estava prontinha toda a obra dos alicerces para o assentamento de qualquer empreendimento em Petrópolis e especialmente em Cascatinha. Em 1872, Bernardo Caimari, um cubano, jornalista e comerciante, radicado no Rio de Janeiro, amigo de Quintino Bocaiúva,
ele resolveu, por não ter muito onde gastar o seu dinheiro, fazer uma colônia agrícola em Petrópolis, ali em Cascatinha. Ele foi demovido pelo engenheiro Eduardo Bongian, que disse para ele, olha, as terras aqui não são boas. O que você deve fazer é construir uma fábrica, de preferência têxtil. A ideia foi acatada. André Rebouças, nada menos que André Rebouças, foi contratado para projetar a fábrica de Cascatinha. E em 1873, em 17 de setembro, por carta imperial, Dom Pedro II concede a Caimaria autorização para o funcionamento da fábrica, denominada Companhia Petropolitana. Está aí a certidão de batismo. Em 1874, o maquinário, todo ele vindo da Europa, está totalmente adquirido. É iniciada a construção da Vila Operária para a residência dos operários que iriam trabalhar na fábrica. Muitos deles recrutados na Itália. Da Inglaterra vieram 3 mestres, Foster, Warren e Thomas Robinson, e um tintureiro, Paul Herman. Em 1875, com 100 operários, a Companhia Petropolitana começa a produzir. E chegam as famílias Rambach, Massambani, Naliato, Manzani, Magrani, Paoni, Biasi, Girardi, Ruvigati, Demori, Ciambelli, Belardi, Vanzan, Depoli. E está a fábrica, a Companhia Petropolitana, já em ação. E muitos nomes desses estão aí hoje, descendentes na cidade. Para você ter uma ideia da importância da Companhia Petropolitana, nos pouquíssimos segundos que nos restam. 1 minuto, hein? Eu apenas diria, em 1888, o ano da libertação da escravatura, Petrópolis possuía 13.574 habitantes. E só a Companhia Petropolitana empregava 1.071 pessoas, dentre elas crianças de 7, 8 anos, descendentes dos imigrantes italianos, que correspondiam a 40% da população local. Em 1896, a Vila Operária já possuía 200 casas, divididas conforme a hierarquia do ambiente de trabalho, sobrados, casas e quartos. Meu amigo, infelizmente, eu vou ter que encerrar o programa porque nós estamos com o tempo já curto. Está muito interessante a narrativa e eu vou propor a você retornar na semana que vem aqui para a gente continuar nessa explanação. Tá bom assim? Perfeito. Então, nós vamos fazer um intervalo e continuamos na semana que vem. Aos nossos telespectadores, eu quero agradecer essa atenção que nos foi aqui dispensada nessa noite e, mais uma vez, lembrando a todos vocês que estaremos aqui no próximo programa, não será mais na quinta-feira, será na quarta-feira, e o nosso horário, 9 horas da noite, 21 horas. As nossas reprises continuarão sendo transmitidas domingo, às 9 horas da manhã. Uma boa semana a todos e até a próxima, quando estaremos aqui novamente com Paulo César Rabelo para a descrição histórica da fundação e da carreira da fábrica Cascatinha aqui de Petrópolis. Uma boa noite a todos vocês e até a semana que vem.